Olá, eu sou o Abaddon e esse é o canal Games no Ubuntu em parceria com o Stream Channel Orcs and Thieves. Eu sou seu narrador e esse canal existe para contar para vocês sobre os old school MMOs RPGs que nós estamos jogando atualmente no Linux. Bom, vem para Games no Ubuntu, se você gostar do vídeo clica no joinha, compartilha, isso vai ajudar bastante a gente a trazer mais conteúdo para vocês. Sejam bem-vindos e hoje vamos falar sobre Ravenloft. Ravenloft nasceu como um modo de aventura para o jogo Dungeons & Dragons. Ele foi publicado pela TSR em 1983 para ser jogado com a primeira edição de Advanced Dungeons & Dragons, ou seja, o Dungeons & Dragons segunda edição. Foi escrito por Tracy e Laura Rickman e ilustrado por Clisel Caldwell, responsável pelas artes, e o David Schutter III, encarregado dos mapas, ou seja, duas pessoas fizeram os mapas e duas pessoas escreveram, duas mulheres, a Tracy e a Laura, que eram irmãs, certo? Num outro vídeo eu venho trazendo mais um pouco sobre a história delas. O enredo de Ravenloft envolve o vilão Strahd von Zavorik, um vampiro que anseia por seu amor perdido. Vários elementos da história, incluindo a motivação de Strahd e a localização de armas mágicas, são determinados aleatoriamente por cartas de baralho. Ou seja, ele era um jogo, ele era um board game. Ele não chegava a ser aí um jogo de totalmente no universo AD&D. A AD&D teve vários board games com mapas e mini personagens. Inclusive, se vocês assistiram a série Stranger Things, com certeza vocês viram os board games ali. Eles jogam com o mapa e tudo mais. Os personagens jogadores, eles tentam derrotar o Strahd. Se conseguir, a aventura acaba. Pelo menos era assim. O cenário enriqueceu muito. As Hickmans, elas começaram a trabalhar no Ravenloft lá pela metade dos anos 70. Os dois tinham a intenção de criar um retrato assustador de um vampiro em um ambiente que combinava horror gótico. Ou seja, puxa um pouco pra Vampiro a Máscara. Pra quem não manja aí dos RPGzão, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo, é só deixar nos comentários que eu faço um vídeo explicando sobre o que é Vampiro a Máscara e o que é Dungeons & Dragons. Para trabalhar lá em 70, né? Depois o jogo só foi lançado em 83. Por quê? Bom, eles testaram a aventura com grupos de jogadores, principalmente no Dia das Bruxas, né? No Halloween. Eles, por 5 anos seguidos, elas foram testando, o pessoal foi testando e vendo como é que ia ficar o jogo. Em 99, no aniversário de 25 anos do Dungeons & Dragons, duas versões comemorativas de Ravenloft foram publicadas. Em 2016, que a Wizard of the Coast, que comprou, aí no caso a TSR, ela lançou uma adaptação chamada Curse of Strahd. Tá? Ela vai lá para a quinta edição, que é o D&D que a gente tem mais jogado hoje em dia. Apesar que eu acho que a terceira edição ainda foi a mais jogada, pelo menos na minha época, não sei como é que tá. A história vai envolver os personagens que viajam para a terra da Varóvia, uma pequena nação cercada por uma névoa mágica e mortal, e é aí que a coisa começa. A névoa, ela pode sugar qualquer um, em qualquer ponto ou em qualquer mundo, então entra o planar ali, o universo planar de D&D. Então existe a Terra Gótica, pode sair alguém aqui da nossa Terra, que é um cenário de D&D, pode sair de Forgotten Realms, pode sair de Neverwinter, o personagem pode vir de qualquer lugar praticamente. Lógico, com a aprovação do Dungeon Master, tá? Antes de começar o jogo, o jogador que organiza e dirige a partida, ou seja, o Dungeon Master, ou mestre, na mesa aqui como a gente chama, mas eu conheço mais como Dungeon Master. Na minha época, D&D nem tinha direito uma tradução. Ele sorteia aleatoriamente 5 cartas de baralho. 2 delas determinam a localização das armas mágicas, que são úteis para derrotar o Strahd, tá? O símbolo sagrado e a espada do sol. As 2 cartas seguintes determinam a localização do vilão e do seu tomo, um livro que detalha seu amor não correspondido de muito tempo atrás. Aqui é revelado que Strahd havia se apaixonado por uma jovem chamada Tatiana, que por sua vez amava o seu irmão mais novo, Serge. Ele culpou a sua idade pela rejeição e fez um pacto com os poderes das trevas para viver para sempre.
Ele é obviamente baseado no Drácula de Bram Stoker, com algumas diferenças, tá? Ele não, tipo, Drácula, ele não via a... Eu esqueci o nome da mulher dele, mas a Mina Hacker, né? No caso ali, ele não via ela direto. Mas aqui o Strahd fez outra coisa e acabou bem amaldiçoado. Ele então mata seu irmão, mas a Tatiana se mata em resposta. E o Strahd se descobre como um vampiro. Todos os locais possíveis estão dentro do castelo de Ravenloft. Ou seja, era totalmente baseado dentro do castelo de Ravenloft. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem a Baróvia inteira para explorar, junto com a cidade de Valak, da Vergain e várias outras localizações. A quinta e última carta determina a motivação de Strahd. Ou seja, você tinha uma carta que ela ia determinar a motivação dele. Se ele ia estar bem, se ele ia estar mal. Existiam 4 variações possíveis. Ele pode querer substituir um dos jogadores e tentar transformar o personagem em um vampiro e assumir a forma desse, tá? Ou seja, ele pode tentar assumir a forma daquele personagem. O vilão também pode desejar o amor de Irena, que a aparência é igual a da Tatiana, usando o controle mental. Strahd tentará forçar o jogador a atacar Irena e ganhar seu amor, salvando-a dessa situação. Ou seja, o Strahd está o tempo todo disfarçado no mesmo jogador. Ele ainda pode criar um item mágico maligno ou destruir a Espada do Sol. Depende da carta. Se durante o jogo o destino dos personagens é lido em um acampamento cigano em Baróvia, os elementos aleatórios são alternados para concluir os resultados dessa leitura de cartas. Ou seja, tudo muda conforme as cartas que são jogadas no jogo, ok? Tá, Badão, beleza, né? Você tá falando aí que é um jogo de carta, de dado, mas aí até onde chega essa ideia? Bom, um grupo de pessoas, ele adaptou Ravenloft para Neverwinter Nights, tá? Não é o Neverwinter ali da Steam, que é de graça, não é. É o Neverwinter Nights, ele custa em torno de R$40 na GOG ou na Steam. Ele vive em promoção por 10, 20 reais, depende. É bem acessível assim o preço dele. E eu acredito que muita gente pode comprar. Eles adaptaram Ravenloft, transformando ele em Ravenloft The Prisoners of the Mist. E é desse que eu vou estar falando. Eu tive que ter uma introduçãozinha ali para contar para vocês sobre o que é Ravenloft, como que ele surgiu e onde ele foi lançado. D&D foi lançado principalmente nos Estados Unidos e eu joguei muito D&D na minha vida. Então eu acho que eu posso mostrar bem para vocês como é essa situação aí de Ravenloft. Ele é um jogo baseado em RP, Role Play, né? Ah, RP igual de GTA? Não. GTA RP é diferente, apesar de ter as pessoas ali que fazem um Role Play até que legal. Um jogo de RPG, Role Playing Game, é totalmente baseado nessa história, em você ser outro personagem e você ter aí a sua personalidade mudada, interpretação e tudo mais. Então a gente vai ter interpretação e tudo mais dentro do próprio jogo. Abrindo Neverwinter Nights, a gente vai ter a opção de colocar a CDK no modo multijogador. E essa CDK que nos é dada pela GOG ou Steam, seja quem for que vocês compraram no jogo, vai nos dar acesso a os Persistent Words. E é isso que Ravenloft é, aqui pelo menos dentro do Neverwinter Nights. Ele é um Persistent Word criado por um grupo de pessoas, de fãs de Dungeons and Dragons, que criaram um jogo dentro do outro jogo. A primeira coisa que nós fazemos quando iniciamos o Ravenloft é criar um personagem novo, ou se nós já existir um, a gente carrega ele. No caso, eu resolvi criar um personagem novo para esse vídeo, e ele será um templário. Esse templário, ele vai ter viajado por Jerusalém, vai ter encontrado evidências de criaturas sobrenaturais e ficou procurando por isso. Só que um belo dia ele é sugado por uma névoa, e esse foi o background que eu dei aí pro meu templário, pro meu personagem aqui. Depois da gente ter uma noção de como a gente vai criar o nosso personagem, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer na ficha dele. A primeira coisa que a gente seleciona é o sexo dele, no meu caso eu escolhi masculino. Em seguida a raça, ele pode ser um elfo, um anão, como ele vai vir da terra gótica, ele vai ser um humano normal aqui no momento. Depois a gente escolhe a nossa classe, tendo todas as classes possíveis aí dentro do D&D. Em seguida a gente distribui nossos pontos de atributos, nossas habilidades e nossos talentos. Depois que a gente fizer tudo isso, a gente pode fazer uma nova personalização do personagem,
A gente pode escolher o nosso portrait também, coisa que eu não falei antes, mas a gente pode escolher ele. E esse portrait é que vai ser mostrado ali quando alguém clicar na gente. Isso é bem legal, lembra bastante outros MMOs. Nós podemos também escolher a voz do personagem, o que é bem interessante, ele dá uma característica bem de ser um personagem seu. Você vai escutar aquela voz o jogo inteiro, então é interessante você ouvir todas e escolher bem escolhidinho ali. Depois disso, a gente é tragado para dentro da névoa no mundo de Ravenloft. E vão colocar a gente numa nova sala, onde a gente vai poder escolher o nosso background, o que a gente fazia antes, se a gente era um espião, um estudioso ou coisa parecida. Isso vai dar bônus em algumas habilidades ou mesmo nossos atributos. Então também é bom escolher sabiamente essas coisas. Então a gente pode comprar algumas coisas no Ghost Merchant. É bom sempre comprar aqui porque é baratinho. E no meio do jogo tudo é mais caro, vai ser sempre mais caro, então é bom você aproveitar bastante o Ghost Merchant. E é aqui que a gente pode personalizar de fato o nosso personagem antes da nossa aventura. A quantidade de personalização que eles disponibilizaram é enorme, é gigante. Você pode criar praticamente qualquer coisa, desde um meio dragão com asas até um cavaleiro templário, ou um demônio, uma caveira, um deus egípcio. Qualquer coisa é possível dentro de Prisoners of the Mist. Por ser um jogo meio datado Neverwinter, mesmo tendo saindo a sua Enchanted Edition, ele não é um jogo atual, então ele tem certas limitações. Coloquem isso na cabeça, ele é um jogo que foi lançado há muito tempo, mas é muito bom e vale muito a pena. Esse capítulo está ficando um pouquinho longo, então eu vou fazer o seguinte: como eu me propus a fazer vídeos curtos, de 10 minutos a no máximo 15, eu vou parar por aqui. Eu já tenho gravado as imagens dos próximos capítulos, caso vocês quiserem ver. E eu vou estar publicando um a cada domingo, para me dar tempo de eu fazer a minha edição e tudo mais. Bom, sejam bem-vindos à Névoa. Vocês vão gostar muito desse jogo, principalmente os meus amigos aí que curtem um RPG. Nós tínhamos mesa todo fim de semana. Eu espero que eu tenha agradado aqueles que nunca jogaram RPG comigo e que deu para dar uma entendida no que é RPG de mesa e o que é RPG eletrônico. No próximo episódio a gente vai ver algumas outras coisas, vamos ver os meus personagens que já estão em levels mais altos e vamos continuar a história desse personagem aqui, certo? Bom, eu sou o Abaddon, vou ficando por aqui. Novamente, se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilha com seus amigos, principalmente se você é RPGista, nato de carteirinha, comenta aí pra mim, fala quem é você, qual foi o RPG que você mais jogou, qual o cenário que você mais gostou de jogar, se foi Vampiro à Máscara, se foi o D&D, se o teu sistema favorito é o D20 ou o D10. Ok? Muito obrigado por assistirem até aqui. Obrigado pela paciência, foi um vídeo até aqui longo, eu não esperava que ele fosse durar tanto assim. E até mais. Bons jogos pra vocês.